Mas ele não respondeu a ela palavra nenhuma. Mateus 15, 23. Com os homens cristãos, não é uma questão de saber se Deus ouve orações ou não. Não há fato na matemática que tenha sido demonstrado de forma mais completa do que esse fato na experiência, que Deus ouve a oração. Sobre algumas outras coisas no cristianismo, os jovens crentes podem ter uma pergunta, mas sobre a resposta da oração do Senhor, mesmo eles não podem ter dúvidas. Enquanto para o velho e avançado crente que testou o poder do propiciatório e provou milhares de vezes, é um assunto sobre o qual ele nunca permite uma pergunta, uma dúvida, pois ele sabe que tão certo quanto ele mesmo existe e que Deus está habitando nos céus, as orações do homem fraco têm um poder imenso por causa do seu grande Deus. Provavelmente, no decorrer da semana passada, alguns de nós receberam até uma dúzia de respostas especiais às suas orações. Os céticos zombam de nós em vão. Os fatos são abençoados. E assim os fatos são coisas teimosas. Eles sempre se provam. Os homens podem dizer que não é possível que os clamores e súplicas do homem comovam o coração de Deus. Eles podem questionar, eles podem levantar dúvidas sobre isso, mas as dúvidas sobre este assunto nunca entram em nossas mentes. Elas nunca tocam nossa consciência interior, pois sabemos que as respostas às orações são um fato. E até que possamos duvidar de que somos homens, até que possamos duvidar de que respiramos o ar ou que vivemos de comida, até que possamos duvidar daquilo que vemos com nossos olhos e tocamos com nossas mãos, não podemos duvidar de quem Deus é e que Ele é galardoador daqueles que o buscam diligentemente. Claro, nossa confiança de que Deus responde às orações não é um argumento para o outro homem. Aquele que não experimentou não pode ter provado por si mesmo. Mas para aqueles que tentaram a oração e provaram isso, insistimos que ela equivale a uma demonstração tão clara quanto a própria lógica pode fazer. Quando, tendo invocado a Deus, não apenas uma ou duas vezes, mas milhares de vezes ao longo de suas vidas, eles invariavelmente encontraram o mesmo resultado, ou seja, uma resposta graciosa daquele que realmente ouve a oração. No entanto, às vezes há algo estranho que intriga o crente sincero. Há momentos em que parece que suas orações não foram ouvidas, pois certamente não foram respondidas, ou pelo menos não atendidas como ele esperava. Existem estações e épocas que os verdadeiros filhos de Deus têm que cantar aqueles versos. Quando aos seus pés eles gemem, no entanto, resposta alguma parecem ouvir. Eles apresentam sua petição perante o Senhor, mas seu pedido não parece ser atendido naquele momento. Para aqueles que sabem que isso não é algo estranho que lhe aconteceu, não é um assunto que abale a sua fé, pois podem dizer com o puritano Ralph Scarne que eles são ouvidos quando atendidos cedo ou tarde. Sim, ouvidos quando eles não recebem respostas. São atendidos gentilmente, mesmo quando recusados, e bem tratados, mesmo quando sentem a dureza na resposta. Eles entendem que os atrasos de Deus não são negações, e que suas negações a pedidos específicos têm como objetivo apenas nos informar que Ele nos dará algo mais rico e melhor do que pedimos ou pensamos. Se Ele não pagar suas orações em prata, Ele as pagará em ouro. E se suas orações demorarem a voltar, elas serão como um navio ricamente carregado que está cada vez mais a caminho por causa do seu frete caro e que reembolsará amplamente o tempo gasto na viagem com a riqueza da carga que traz do país distante. No entanto, devo novamente lembrá-lo de que para alguns, e especialmente para os jovens buscadores, é uma experiência surpreendente quando, depois de muito chorar a Jesus, Ele não lhes responde uma palavra quando tendo orado a Ele. Eles não viram nenhum sorriso em seu rosto benigno e não ouviram nenhuma palavra de conforto daqueles seus lábios que gotejam como favos de mel para os outros, mas parecem ser como poços secos para eles. Vou discutir esse assunto agora, à medida que Deus, o Espírito Santo, me capacitar, e oro para que Ele torne isso consolador para muitos espíritos
aqui. Que alguns sejam graciosamente trazidos das trevas profundas da sua prisão e sejam levados a se regozijar na liberdade com quem Cristo torna seu povo livre. Descreverei o caso de alguns que estão orando por si mesmos, mas a quem, por enquanto, Cristo não respondeu uma palavra. Posso descrever o caso dessas pessoas por experiência, pois senti o mesmo. Como alguns de vocês sabem, passei por 5 anos de agonia, durante as quais meu jovem espírito foi esmagado quase até o desespero. Durante esses 5 anos, se alguma vez um filho de Deus orou a Deus, eu fiz. E se alguma vez alguém gemeu de desejo diante de Deus no céu, eu fiz. Você deve se lembrar daquela parte da Graça Abundante de John Bunyan, onde ele fala do exercício da sua alma, e especialmente do seu terror, porque suas orações pareciam reverberar de um céu de bronze e não perfurar os céus. Essa também foi a minha experiência. Tenho certeza de que fui sincero em minhas orações e em meus gemidos, que não puderam ser proferidos em palavras de tão tensos e profundos que eles eram. Mas ainda assim, não houve resposta às minhas súplicas. Posso falar, portanto, confio, com ainda mais força, porque posso falar com simpatia de algo que conheci e senti profundamente. Pobre alma, você tem orado nesses últimos meses, e sua reclamação é que você não teve uma resposta graciosa às suas petições, ou uma promessa preciosa aplicada com poder à sua alma. Gostaria de lembrar que a pobre mulher de quem fala o nosso texto estava em situação semelhante. Na verdade, ela não apenas não recebeu uma promessa, mas recebeu uma rejeição de Cristo. Em vez de um convite gracioso para ir a Ele, ela quase recebeu uma ordem de ir embora. Quando ele falou com ela, ele disse: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O seu, então, não é um caso singular. Você não deve se sentar em desespero, porque nenhuma promessa chegou ao lar da sua alma. Continue a clamar ao Senhor, ainda que esteja constantemente em oração a Ele. Ele deve ouvi-lo aos poucos, e você terá o desejo do seu coração. Sim, você diz, mas não apenas não recebi uma promessa, mas também não recebi nenhum sinal reconfortante. Quanto mais oro, pior me sinto. E quanto mais gemo, mais parece que posso gemer. Se minhas orações são flechas que caem para baixo e voltam para o meu próprio coração, em vez de voar até os ouvidos de Deus. Devorar, não posso evitar. Minha alma explodiria se não expressasse em palavras, mas minha oração me faz pouco ou nenhum bem. Me levanto dos meus joelhos mais angustiado do que nunca, e saio do meu quarto não como um homem libertado da prisão, mas como aquele que passa de uma masmorra para outra. O Senhor se recusou a ouvir minha súplica. Ele se esqueceu de ser gracioso. Em ira, ele fechou as entranhas da sua compaixão. Talvez você vá além disso e diga: sinto como se minha oração nunca fosse respondida. Algo dentro de mim me diz que devo orar, mas afinal de contas, morrerei para que haja misericórdia para mim, pois há misericórdia para todos os outros, mas não para mim. Posso levantar a aldrava do portão da misericórdia, mas o som será apenas como o de um martelo no meu caixão. Não haverá música de esperança enquanto eu bato no portão dourado. Eu sei que Deus ouve a oração, mas não a oração dos ímpios, que é uma abominação ao Senhor. E eu receio que tal seja a minha oração e, portanto, Ele não me ouvirá. Ah, pobre alma, deixe-me lembrá-lo de que não há nada que seja tão ilusório quanto os sentimentos. Os cristãos não podem viver de sentimentos, nem você. Deixe-me dizer a você que esses sentimentos são obra de Satanás. Não são sentimentos corretos. Que direito você tem de contrariar a palavra de Cristo? Ele disse expressamente: pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, a porta lhe será aberta. Não é uma questão de saber se um homem que ora verdadeiramente será salvo. Ele é salvo, embora não saiba disso. Ele tem os germes da salvação em seu coração. Eis que ele ora, foi dito de Paulo. Significa, eis que ele vive, eis que ele é aceito, eis que o céu abre suas portas para ele, mesmo para Saulo de Tarso. Ele ora, Jeová ouve.
A misericórdia responde: o homem é abençoado. Rogo-lhe então que não deixe seus sentimentos irem contra as promessas de Deus, mas tenha esperança, pois embora seu caso seja muito triste, não é estranho e há esperança para você. Tendo assim descrito o seu caso, deixe-me avisá-lo de um perigo. Há um perigo ao qual estão expostos todos aqueles que oraram por algum tempo sem receber conscientemente uma resposta de Deus, que é ter pensamentos desesperadores de si mesmos ou então pensamentos duros de Cristo. Aquela pobre cananeia era uma mulher corajosa. Ela veio de uma raça amaldiçoada, mas certamente havia uma bênção especial sobre ela. Se você ou eu estivéssemos lá quando Cristo falou com ela de maneira tão severa, eu me pergunto se teríamos aceitado suas observações tão bem como ela fez. Você se lembra dos tempos em que Cristo ficou em silêncio com você? Se for assim, você pode imaginar quais devem ter sido os sentimentos dela quando ele não respondeu palavra nenhuma. Alguns de vocês que têm temperamento explosivo teriam dito se essa fosse a sua experiência: é este o Messias de quem tanto ouvimos e que dizem estar tão pronto para socorrer os aflitos? Aqui temos clamado a ele em tons que pareciam penetrantes o suficiente para fazer um coração de diamante se derreter por nós, mas ele não se dignou a nos responder. Ele parece ser surdo como uma pedra, ou, se ele nos ouve, ele não condescende em nos dar qualquer resposta. É este o espírito bondoso, amoroso e terno de que tanto temos ouvido? E quando por fim ele falou, ele disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Alguns diriam: se ele não quisesse atender ao nosso pedido, não precisava ter insultado a nós. Cachorrinhos, de fato? O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer com este termo? Ele quis dizer que não pertencemos à raça favorecida de Israel, e seria bom para nós se pertencêssemos. Não são oprimidos sob o jugo romano e lançados fora como ramos secos? A mulher cananeia poderia ter dito: por que ele me chama de cachorro? Não sou uma mulher e também uma mulher honesta que não merece um título como esse? Eu gostaria de nunca ter pedido misericórdia de suas mãos. Receber um insulto de ter o nome de cachorro jogado em mim é uma pena, e eu não vou suportar isso, nem admitir. Essa pode ser uma maneira forte de colocar o assunto, mas você e eu provavelmente responderíamos assim. Não pensamos, porque Cristo não respondeu às nossas orações, que houve um erro sobre sua graça? Que ele não era o Cristo que alguns diziam que ele era? Que ele não quis dizer seu convite quando disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei? Que ele desejava atormentar as pobres almas, fazendo-as orar e clamar a ele, enquanto ele pretendia ser surdo aos seus pedidos? Você não teve pensamentos duros sobre Cristo como esses? Se você já fez isso, eu oro que você se afaste todos esses pensamentos de você, e não caia nessa armadilha de Satanás. Jesus é o bom Cristo ainda. Embora pareça ter o coração de pedra, ele não o é na realidade. Ele é sempre terno. Ele tem entranhas de compaixão. Não o calunie, então, mas tenha bom ânimo e ainda aclame a ele. Possivelmente, Satanás diz a você: sua oração não é do tipo certo e, portanto, nunca será ouvida. Sim, mas a oração daquela mulher cananeia a Cristo era do tipo certo. E ainda assim, ele não respondeu a ela nenhuma palavra. Observe o que sua oração foi: tem misericórdia de mim, ó Senhor, filho de Davi. Ela deu a ele o nome certo. Ela poderia ter dito: tu, filho de Abraão. Isso significaria que ele era aquele em quem todas as nações da terra seriam abençoadas. Essa foi a aliança que o Senhor fez com Abraão. Mas essa mulher disse: tu, filho de Davi. A aliança feita com Davi se relacionava não apenas à bênção e aumento, mas também a um reino. Então esta mulher parecia dizer a Cristo: homem de dores, embora sejas, tu és de sangue real. Teu rosto está mais desfigurado do que o de qualquer homem, e tu não usas um diadema, mas és tu rei. Ela, por assim dizer, prestou a ele homenagem que Pilatos inadvertidamente lhe prestou quando colocou sobre sua cabeça a inscrição:
Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Tu, filho de Davi. Ela sabia que ele era o ungido de Deus. Ela sabia como se dirigir a ele. Então observe como ela implorou a ele. Ela apelou não para a sua justiça, mas para a sua misericórdia, para o amor do seu coração terno e compassivo. Tem misericórdia de mim. Este foi o apelo do publicano, a oração pela qual ele foi justificado. Deus, tenha misericórdia de mim, o pecador. Não havia nada de errado na oração desta mulher a Cristo, mas ele não respondeu a ela nenhuma palavra. Portanto, pobre coração, suas orações também podem ser corretas e apropriadas, mas podem não ser respondidas. Se elas não forem respondidas, não desmaie, mas continue a orar. O Senhor ainda responderá a sua petição. Ele abrirá as janelas do céu e derramará sua misericórdia sobre você, e você receberá com um coração alegre. Agora, tendo lembrado do seu perigo, deixe-me chamar à sua lembrança o fundamento do seu conforto. O que essa mulher tinha para confortá-la? Bem, primeiro, ela tinha a face de Jesus Cristo. Ele disse a ela: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorros. Agora, minha ideia do Salvador é que ele não poderia proferir aquela frase dura sem, de uma forma ou de outra, deixar a mulher ver, pela própria expressão do seu semblante, que ele estava escondendo algo e que ainda havia amor guardado para ela. Você sabe que seus filhos logo poderão detectar o significado do que você lhes diz, pois podem ler tanto o seu rosto quanto suas palavras. O mesmo pode acontecer com os pobres mendigos e com essa pobre mulher que implorava tanto a Cristo por sua filha. Sim, ela parecia dizer: seus lábios podem proferir palavras duras, mas seus olhos amorosos não brilham como o fogo que deveria acompanhar frases tão severas. Eu vejo ternura em sua face. Eu vejo uma lágrima descendo em suas pálpebras, agora mesmo. Acredito que a linguagem do seu rosto, aquele rosto desfigurado pela simpatia, pelas tristezas dos outros, desfigurado pelos cuidados e fardos de outros que o oprimiram, não me deixará acreditar que seu coração é duro. Portanto, pecador, para seu conforto, deixe-me implorar que você olhe na face de Cristo. Você acredita que ele, o filho de Maria, o carpinteiro de Nazaré, o homem de dores, experimentado no sofrimento, pode rejeitá-lo? Ó Cristo, quando te imagino diante dos meus olhos, especialmente quando vejo sua face coberta de suor e sangue no Getsêmani e ouço seus gemidos agonizantes no jardim, não posso e não vou acreditar que jamais poderás rejeitar um suplicante que clama a ti: tenha misericórdia de mim. Ou, se isso não for suficiente para animá-lo, lembre-se que esta pobre mulher tinha algo mais para confortá-la, pois ela tinha ouvido a história das boas ações de Cristo. Ela tinha ouvido, mesmo em Tiro, o que ele tinha feito em Cafarnaum. E ela tinha ouvido, embora longe, o que ele tinha feito em Corazim. Então ela acreditava que ele, que havia feito tantas boas ações para os outros, não poderia ser duro para ela. Então, pecador, deixe-me falar sobre as boas ações que Cristo fez aos outros. Eu poderia trazer a você centenas ou mesmo milhares que poderiam verdadeiramente dizer, como o salmista: este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu. Falem com seus olhos, meus irmãos, e testifiquem do fato que agora falo. Deus não ouviu suas orações, embora vocês fossem pecadores como os outros, tão vis por natureza e tão sem esperança pela depravação. Ele não nos tirou da cova horrível, do barro lamacento, e colocou nossos pés sobre uma rocha e estabeleceu nossa caminhada. Pecador, aquele que fez isso por nós fará e deve fazer o mesmo por você, se você implorar por misericórdia através do precioso sangue do seu querido filho. Mas você tem um conforto que esta pobre mulher nunca teve. Ela não poderia ser informada de que Cristo morreu por ela. Pecador, você que busca Cristo, não diga que Ele é severo e que não vai ouvir você. Venha comigo e, pela fé, olhe para Ele na cruz. Você pode ver sua coroa de espinhos, com suas lancetas perfurando sua fronte abençoada, e as lágrimas escorrendo por seu rosto, já vermelhas, com seu suor e sangue. Você pode ver suas mãos e pés
perfurados pelos pregos, se tornando fontes de sangue. Lá ele está pendurado, nu, desprezado e rejeitado pelos homens. No entanto, ele suportou toda essa agonia para poder salvar os pecadores. Então, como você pode pensar tão perversamente dele, a ponto de supor que ele, que uma vez morreu, o justo pelos injustos, agora que vive novamente, tem um coração adamantino e sem entranhas de compaixão? Não, por suas feridas eu imploro que você confie nele. Por seu suor de sangue eu imploro que você continue sua súplica a ele. Por seu lado dilacerado eu exorto você a lutar com ele mais uma vez, pois ele vai ouvir você, sua misericórdia virá a você e você deve se alegrar nela. Me empreste seus ouvidos enquanto dou um conselho sobre o que você deve fazer. É o Espírito de Deus que o ensinou a orar. Ele fez com que você sentisse a necessidade de um Salvador. Foi ele quem o obrigou a cair de joelhos e a clamar por misericórdia. Agora, lembre-se de que é o seu dever, bem como o seu privilégio, obedecer à voz do Espírito Santo. O que essa voz diz para você? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Quer dizer, mesmo que suas orações sejam aparentemente respondidas com os dentes de cada pensamento duro e cada palavra áspera, confie em Cristo com a sua alma. Se você fizer isso, você será salvo ali mesmo. O caminho da salvação não é ore e seja salvo, mas creia e seja salvo. Cristo disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Lembre-se de que sua principal atividade não é a resposta às orações, mas sim ao chamado de Deus e ao chamado dele, pecador consciente e inconsciente. Venha a mim e eu lhe aliviarei. Venha então a Cristo assim como você está, e assim você encontrará aquela resposta às suas orações que têm sido tão adiadas. Continue lutando com Deus até que suas orações sejam respondidas. Os muros de Jericó não caíram no primeiro dia em que as hostes de Israel os rodearam, mas cercaram a cidade 7 dias, e no 7º dia os muros caíram por terra. Elias, no topo do Carmelo, não trouxe chuva na primeira vez em que ele orou, mas disse ao seu servo: volte 7 vezes. E houve muitos outros casos em que Deus atrasou a bênção. E em todos esses casos, cada um dos seus filhos descobriu que foram muito mais abençoados do que se ele tivesse respondido imediatamente. E eu posso dizer a vocês, como aquela mulher, vocês encontrarão misericórdia e receberão cura para suas feridas. Come to